Tudo começou em janeiro de 1983, quando Carlos Borges e família retorna a Itumbiara. Reunidos com um grupo de amigos liderados pela senhora Maria Badia, a dona Milica, resolvem fundar a Casa Espírita. O nome da Casa Espírita é homenagem ao senhor Césaro Franco Ribeiro, pioneiro como médium na região, onde atendia pessoas em seu centro espírita na zona rural. Ainda no Triângulo Mineiro, funda e reativa centros espíritas, como o Centro Espírita Caminho da Luz, Centro Espírita Caminho da Verdade e Centro Espírita Amor e Esperança. Veio, pegou a capa de frio dele, botou no Carlos, abotoou, e ele já estava mediunizado. Desde criança, eu escuto as histórias do vô César dizendo que ele era uma pessoa muito concisa, de certa forma autoritária. Seguia-se o que era certo, tinha-se o regimento, o que precisava ser feito, e ele sempre estava em cima disso, e que foi uma herança passada para os outros filhos, para o meu bisavô, para os irmãos do meu bisavô Lécio, para outras pessoas. Uma autoridade que era uma pessoa de respeito, ensinava-se a ter respeito por outras coisas, e isso era, de certa forma, aprendido e herdado pelo comportamento. Muita gente, desde que eu era criança, até mesmo minha mãe, contava que ele tinha essa figura do espiritismo 24 horas por dia. 24 horas espírita, sabendo que tinham os espíritos envolvidos e que precisava muito mesmo, estar com o pensamento em controle. Então, várias pessoas diziam que tinha aquela fotonovela antiga, revista, que contava a história, uma leitura, algo tipo por diversão, por entretenimento mesmo. Ele ia até a pessoa, tirava e colocava o evangelho aberto na frente. Se fosse hoje em dia, ele ia tirar o celular da minha mão e colocar um evangelho ou um romance espírita na frente para começar a ler. Porque aquilo, de certa forma, como ele sabia, alterava o meu campo mental, alterava o meu psicológico. E para eu estar concentrado o tempo todo, ou principalmente, para eu aprender a ter esse controle e saber o que é essa conduta espírita desde mais novo, para pôr em prática quando mais velho. Ele viajou uma vez a cavalo, lá onde estava o Eurípides Barçanufo. E ele foi à procura de Eurípides na fazenda de Sacramento, foi para um tratamento dele. Então ele conheceu o espiritismo procurando um tratamento. Eu até perguntei para as pessoas se ele foi procurar o Eurípides como médium ou como médico, ou algo do tipo. E diziam que ele foi recomendado para procurar como médium mesmo. Foi o primeiro Pentateuco que foi dado de presente para ele. Estudar o espiritismo e entendendo o que era o campo mental, o campo psíquico, o que é o estar em contato com espíritos, o que é ser espírita em caridade, o que é esse envolvimento energético, que é algo principal para passar para frente. Tanto que quando aprendeu a ser médium, passando para outras pessoas, muita gente comentava do trabalho de passe dele. O passe que resolvia tudo. Então as netas, alguns filhos que tiveram contato com ele, tinha uma dorzinha de dente, tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca, estava com cólica, passando mal, ele chegava, quer um passe, meu filho? Tá passando mal? Quer tomar um passe? Ofertava o passe e aplicava. E não teve nenhuma pessoa que eu perguntei que disse que não resolveu. Sempre que ele dava o passe, resolvia. Então a gente sabe que era uma pessoa que entendeu muito bem o que é o serviço dessa transmissão, o que é ser médium e que precisava desse controle. Esse autocontrole de aprendizado. Então era uma pessoa, sim, enérgica, mas concisa, que dava o exemplo a ser seguido. Começou que a gente tinha uns 2 cômodos
E a gente começou a fazer sopa lá nesse lugar. Mas e tudo assim, ideia do seu pai, para a gente fazer. Que naquela época, aquele bairro ali era um bairro assim, muito pobre, sabe? E aí ele achou que se a gente fizesse sopa e ajudasse as crianças que estavam ali, seria bom. E aí a gente começou a fazer essa sopa, que durou mais de 8 anos, essa sopa lá. E não ficava só em sopa, a gente fazia paletó de flanela na época do frio para distribuir lá, todas essas coisas. Pessoa que não estava sem, não tinha calçado, a gente providenciava para dar, todas essas coisas. E aí foi formando um grupinho lá, cada vez aumentando mais, que às vezes tem grupo que começa grande e diminui, né? Que ele não, que ele só foi crescendo, graças a Deus. E a gente fazia a sopa, as crianças sentavam na mesa, eram umas 150, até 200 pessoas. Teve época que tinha criança, até 200 crianças. A gente servia a sopa, tinha o pãozinho, dia melhora uma coisa, melhora outra. Aí estava fazendo a sopa, tinha máquina para picar, aí era assim, quase não estava precisando de ninguém. Aí falamos assim, não, vamos picar na mão para ser a equipe toda, porque senão uns não trabalham, outros não trabalham, né? Aí ficou bom, todo mundo chega lá e cada um faz seu servicinho. É muito bom. Estava forte nessa época, né? Para fazer sopa, para fazer. E aí logo começou o trabalho de visita, né? Domicílio. Ei, mas eu gostava desse trabalho. Eu tenho saudade, mas visita no municipal. Eu lembro direitinho do seu pai falar que o tempero daquela sopa seria amor. Ele falou. O seu Chico da banca, que era lá no mercado, fornecia sempre a verdura para nós. E tinha também, a gente tinha todo ano o agasalho. O Sr. Carlos fazia um almoço lá no salão da maçonaria. Até o doutor Murilo ajudava nós lá a fazer esse almoço. Ele ia, picava frango, lavava vasilha. Aí recardava dinheiro, comprava as franelinhas, que naquele tempo não tinha esse tecido de hoje. Comprava as franelinhas, as costureiras reunia. Nós fazia numa máquina simples e nós chuleava a mão, caseava a mão, tudo, e fazia muito agasalho, mas fazia o paletózinho e a calcinha. Era um bairro muito pobre. A gente levava pão e leite e conversava com a família. Muito mesmo. O Sr. Carlos brincava, sabe? Uma época ele ia, aí ele falava assim, cuidado, Sr. Carlos, aí tem um poste, não tinha nada, sabe? E ele achava bom, era divertido esse trabalho, sabe? A gente gostava. Mas a gente tem dia que ainda lembra daquela época, sabe? Era uma turma boa, trabalhava assim com harmonia, gostava. Trabalhou muito junto, precisou muito apoio para fundar o centro. O Sr. Nelson, né, andou com o Carlos. Ele que andou fazendo campanha para fundar o centro. Eles primeiro queriam fazer um barracão maior lá embaixo para fazer a sopa. Aí resolveram que eles iam construir o centro. Eu sei que nessa época a gente estudava para valer mesmo, assim, o grupo, né, os grupinhos separados. Começou os estudos, os passes, e logo veio o mediúnico. Então montou-se os grupos e buscando assim na sua assertividade, nos seus conhecimento que ele tinha do ser humano, sempre pós os estudos a gente tinha um cafezinho, né, para bater um papo e ali a gente contar até algumas piadinhas, mas de cunho
evangélico, né? E ele estava sempre nos trazendo o conforto da palavra. O Zilmar vai lembrar melhor disso. No segundo semestre do ano de 1983, o senhor Eurípides foi acidentado e eu fui fazer uma visita. E eu estava voltando para Itumbiara e queria participar de um centro espírita que tivesse estudo. E aí ele me falou do César Franco, que estava recém-inaugurado em janeiro, e que lá havia estudos, e que tinha o Carlos Borges, que eu ainda não conhecia. E me convidou para que a gente pudesse participar e estudar com eles. Mas aquele foi um momento. Certo domingo eu estava aqui na minha casa e o Dr. Romeu me ligou me convidando para ir a um centro com ele. O que ele me levou no Centro Espírita César Franco Ribeiro. Me apresentou ao Carlos Borges, que foi uma ligação muito forte, como se eu já o conhecesse. E o Romeu disse para ele, olha, nós estamos com um estudo lá no Hilton Barçanufo, chama COEM, Curso de Orientação e Educação Mediúnica, e você podia, Carlos, iniciar um estudo aqui, dessa maneira. E o que o Carlos de imediato aceitou, já começamos a falar das apostilas, que eram 10 fascículos, ali mesmo trocamos ideia, o Romeu já pediu essas apostilas. E a partir de então, esse COEM, ele começou a... Outras pessoas também interessaram pelo COEM. Ele teve COEM 1, COEM 2, COEM 3, foram acontecendo. Assim que uma turma se capacitava, e todos esses estudiosos desse COEM, eles se tornavam trabalhadores, e foi crescendo o número de participantes do Centro Espírita. Crescendo ao ponto de que aquela construção que eles haviam já recém-feito, edificado, também já não comportava. Havia necessidade de ter salas de evangelização, sala, cozinha, tinha uma varanda para poder servir a sopa, uma secretariazinha, enfim. Em volta do centro, aproveitando as paredes já existentes, nós construímos 3 salas de aula, uma cozinha, uma varanda e uma secretaria. E aí começaram as aulas de evangelização de uma forma mais tranquila. Antes usava espaço lá fora, debaixo de uma árvore que estava por ali, e aí começou a fazer esse sistema, aproveitar melhor o espaço e o melhor conforto para dar aulas às crianças e ainda oferecer a essas crianças a sopa. Foi muito boa, a gente participava da sopa, da evangelização. Eu mais o Consuelo, você lembra que dava evangelização no começo? A gente ia para lá, a gente fazia doces para as crianças. A mocidade já foi no centro. Turma muito boa também. Essa turma da saudade. Éramos muito dinâmicos, muito jovens, com muita vontade. Então fomos convidados para usar essa dinâmica, essa vontade, com direcionamento na Casa César Franco Ribeiro, que nos ampara, que nos direciona até os dias de hoje. É muita gratidão. Lembrar a Casa César, a gente não consegue sem lembrar o grande amigo, né? Carlos Borges. E lembrar o Carlos Borges é lembrar de ponderação, de amizade, de fidelidade e a força de vontade que ele tinha para que a gente pudesse compreender a doutrina espírita através dos estudos. O que representou e o que representa o César Franco na minha vida, né? Eu tenho bem mais de 30 anos de Casa César Franco. Fui, bem antes de ser César, né? Nós tínhamos aí uma quadra de esporte que o Instituto usava para as modalidades que participava. Tínhamos também, logo abaixo da quadra,
a casa do meu querido professor Carlos, né? Que a gente sempre estava lá junto com ele. E depois começamos a frequentar o César Franco. O Carlos chegou, eu fui pro César Franco. E ali é que eu sinto muita acolhida, muito acolhida. Gosto demais de participar dos estudos. Hoje eu não estou mais morando em Tumbiara, mas quando eu vou, todas as vezes eu vou ao centro. Lá que eu sinto que estou em casa. Ao Carlos, a minha eterna gratidão por ter me iniciado no estudo da doutrina espírita. Assim, do meu lado, sempre me dando apoio nos bons momentos, nos piores momentos da minha vida. E um desses momentos, certo, foi quando a minha mãe desencarnou. Eu chorava, que parecia que o mundo ia acabar para mim. Eu não conformava com a morte da minha mãe de jeito nenhum. Ia no cemitério 3, 4 vezes por dia. E aí minha irmã me convidou para ir a um centro, para baixo de Goiânia, onde minha mãe sempre ia, sabe, ela gostava de ir lá. Falei, disse que lá comunicava, né? E nem parecia que eu era espírita, não. Falei, vamos para lá. Chegando nesse centro, nós chegamos lá bem cedinho, de madrugadinha, e só fomos convidados para entrar para a sala às 2 horas, 14 horas da tarde. Quando nós entramos, o médico falou assim, quem é Carlos? Quem é Carlos? Quem é Carlos? Falei, não, era a minha irmã Marlene e o meu sobrinho Stefani, né? Não tem Carlos aqui. E quem é Carlos? Aí, na hora, bateu, sabe? Falei, o professor Carlos, né? Falei, o centro que eu frequento foi fundado pelo professor Carlos, né? E deve ser ele, né? Ele manda te dizer que a sua mãe está muito bem. Aí parou, né? Choquei. E voltei para casa e não é que eu nunca mais chorei, não. Na realidade, se não chorei, mas voltei uma outra pessoa. E foi lá que eu aprendi. Fui recebida pelo tio Zilmar, né? E fui assim nos primeiros tempos pela dor, mas logo entendi o espaço que era para mim de escola, de hospital, de oficina de trabalho, de templo, né? E através dos estudos, do trabalho no bem, logo eu me inteirei de todas as possibilidades de colaboração, eu me tornei realmente uma trabalhadora. E hoje eu posso te dizer com toda a sinceridade, né? A Casa César Franco, para mim, foi assim o divisor de água para que eu entendesse o processo, né? Da minha reencarnação, do meu eu espírita, e meu eu espírito, né? E lá eu estou, né? Muito feliz e agradecida. Posso te dizer a minha verdadeira família, né? A família que eu reencontrei e a qual eu sou muito grata. O Centro César Franco, para mim, foi um marco muito importante na nossa vida. Eu estava chegando em Tumbiara e não me identificava com os centros que eu estava olhando, né? Depois eu fiquei conhecendo também o Eurípides Barçanufo, que muito me agradou, e o César, junto com o Carlos, que fazia um estudo do Evangelho. E eu achava ele maravilhoso, porque eu era iniciante das lições do Evangelho, né? Eu já tinha lido muita coisa e tal, mas assim, de estudo mesmo, eu nunca tinha começado. E a gente falava, às vezes, coisas que não eram verdadeiras, ou então coisas que não estavam no contexto, e o Carlos, com a sua psicologia, ele dava uma volta e explicava para a gente sem nos deixar assim humilhados pela nossa ignorância. E aquilo para mim foi muito bom. A gente fazia um chazinho depois da aula, tomava um chá, conversava, e para mim ele foi muito importante. E o centro, até hoje, para mim, é muito importante. É a nossa casa de oração, onde a gente estudou, a gente trabalha um pouco, trabalho muito pouco, mas que a gente estudou, que a gente tem carinho por todas as pessoas,
que também participam do centro, né, nossos irmãos. E a gente vai indo. Mas, sinceramente, o meu sentimento é de gratidão. Em meados de 1980, eu fui levada pelas mãos de uma amiga ao Centro Espírita César Franco Ribeiro. E eu posso afirmar que a partir daí nasce uma nova Angélica, pois conhecer a doutrina e principalmente ser conduzida nesse início de aprendizado por um Carlos Borges modificou completamente o meu destino. Eu falo que existe uma Angélica antes e uma Angélica depois da doutrina espírita. Lógico que eu espero que seja uma Angélica melhor, né? Porque quem conhece a doutrina, quem conhece um Carlos Borges, nunca mais será a mesma pessoa. Agradeço muito pela oportunidade que a vida me deu de conhecer esta casa espírita e conhecer a minha nova família, a família constituída de grandes e valorosos amigos e amigas, irmãos e irmãs de ideal e que hoje realmente fazem parte da minha história. Eu saí de Itumbiara há muitos anos, mas Itumbiara nunca saiu de mim. Eu tenho o coração eternamente agradecido por tudo que essa casa me proporcionou, por tudo que esses amigos me proporcionam, por tudo que a vida tem me dado de amores e de amigos nesta cidade que eu amo tanto, nessa casa espírita a quem eu tenho uma imensa gratidão. Quando eu penso na Casa César Franco, me vem a sensação de aconchego, de alegria, de pertencimento. Cheguei à Casa César com a curiosidade, né, de que todos chegam para conhecer o Espiritismo, para entender o que é o Espiritismo nas nossas vidas. E comecei fazendo sopa, né, e fui me afeiçoando, comecei a estudar, adoro estudar, e então não parei mais. Minha história com o Espiritismo começa com a minha família. Os meus pais são espíritas, eu cresci no lar espírita, e meu pai e minha avó, lá de Centralina, a dona Lourdes, né, uma pioneira no espiritismo de Minas Gerais, de Centralina. Então, eu sempre conversei com eles, sempre participei desses estudos, mas foi somente aos 18 anos que eu entrei aqui no César Franco. Então, eu estou aqui desde os 18 anos. E eu entrei na Mocidade Espírita, né? Junto à Divininha, junto ao João Rocha. Então, foi uma época assim, muito feliz da minha vida, porque eu me encontrei aqui. Aqui eu encontrei as respostas que eu tanto buscava. Eu estava vindo de grupos de estudos católicos, né? Mas foi aqui no Grupo Espírita da Mocidade que eu encontrei as respostas que eu tanto buscava. Então, o César Franco, para mim, é um caminho, é as respostas que eu busco, é o consolo, é o meu lugar de trabalho, é o meu lugar de estudo. Então, o César é esse lugar especial que eu tenho dentro do meu coração. Demolir a casa física antiga até essa fase, todo esse processo de construção. E eu posso te contar, foram anos bem desafiadores, principalmente no quesito, né, para a gente dar conta de pagar as prestações bancárias, mas eu já estava tesoureira, né, graças a Deus, com todo o equilíbrio, né, do tio Zilmar, da auxiliadora, de todas as pessoas que participam ativamente da gestão da casa, nós conseguimos vencer. E hoje a nossa casa é essa beleza, como diz você, né, nós temos uma estrutura física realmente muito boa, né? Trabalhamos com salas de evangelização, desde evangelização de bebê, aí temos todas as etapas de idade até chegar na mocidade, com salas bem organizadas, com ar-condicionado, com todo aconchego, né, para as nossas crianças, jovens, para a família, né? E temos assim uma gama de trabalho realmente muito intensa.
E nós temos uma frente de trabalho com a promoção e assistência social muito bacana também, já com estrutura, pensando, né, em ser útil para a comunidade. Então nós temos o projeto Jeito Saudável de Envelhecer, todas as quartas e sextas-feiras de manhã com os nossos idosos, né, aberta à comunidade. Temos o trabalho muito bacana realizado pelo nosso projeto Pontos de Luz, em que através dele também nós atendemos, né, as gestantes, né, que são cadastradas e orientadas a um processo de maternagem aí, pensando no espírito que está retornando, né? Então as meninas estão preocupando cada vez mais em se aproximar e esclarecer as nossas mãezinhas e não só fornecer o enxoval. Temos a sopa fraterna, né? Um trabalho que é um banquete de luz para todos nós e para os irmãos que estão conosco lá todos os sábados, né, buscando a sopa, fazendo o evangelho com a gente, né. Temos também um trabalho de assistência social, que é as cestas básicas mensais para os nossos irmãos em vulnerabilidade, que precisam de apoio. Nossa atividade, uma das atividades, assim, realmente que a gente fala que é uma oportunidade de trabalho, de confraternização e, claro, também de manutenção da nossa casa, que é a pamonhada, né? Famosa pamonhada César Franco, em que nós realizamos todos os meses nesse ambiente. Temos anualmente também a campanha do agasalho, né, que é um momento muito rico de confraternização, em que os agasalhos são confeccionados por todos nós, né, costureiros ou não, e um momento de integração e de preocupação, né, em ajudar o nosso próximo. Também fazemos as visitas nos asilos, né? Nós estamos assiduamente no Solar dos Idosos Maria de Lourdes, no Lar dos Vicentinos. São trabalhos que a gente tem buscando cada vez mais envolver a mocidade, a infância, para que nós tenhamos, né, a continuidade da Casa César nessa ambiente de acolhimento, de consolo, de esclarecimento para todos nós, né? Fui convidada a estar com os bebês. Nossa, que desafio! Conhecer a evangelização de bebês, um divisor de águas para mim em doutrina espírita. Entender como os bebês aprendem, entender a participação da família, a importância da família com os bebês. E hoje estou há 12 anos evangelizando bebês. Então, estar na Casa César Franco hoje, para mim, é sinônimo de evolução espiritual, é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de querer aprender mais e saber que quanto mais se aprende, mais se precisa aprender. Sempre assim, trabalhando na Casa César, na ampliação da casa, né? Participamos aí desde a primeira reforma até o ponto onde estamos hoje. Nós participamos efetivamente. E assim, já estava tudo planejado do outro lado, né? O Zilmar até brinca que aqui ainda tem mais coisas, muito mais coisas para fazer, né? Por isso que as goteiras não param. A doença do Carlos Borges, a sua insuficiência renal, levou à hemodiálise. E foi um tempo em que nós levávamos ele a Uberlândia. Aqui não tinha que fazer hemodiálise em Uberlândia. Uma vez semanal nós revezávamos e levávamos ele para fazer hemodiálise. E aí tinha o irmão dele em Uberaba, Salvador, e a família resolveu mudar toda para Uberaba e lá facilitar esse atendimento, né? E o procedimento da hemodiálise, com o Carlos não tendo que locomover muitas distâncias, só na cidade mesmo. Mas nós tínhamos o Carlos continuava sendo a liderança. E cada vez mais comprometendo a sua saúde, ele veio a ter um infarto, consequência natural do processo. Aí foi um choque, porque a gente estava agora, todo o grupo, um grupo grande de trabalhadores, estava meio que acéfalo, sem o seu orientador espiritual, sem a sua liderança, e cada um vivendo a sua dor daquele momento, mas não tinha muito tempo porque o centro tinha que manter as suas atividades. E esse grupo se uniu
e se sustentou um ao outro e o trabalho não parou. Quando eu penso nesse fato, eu lembro assim de um circo com seu mastro central e com as estacas de sustentação nas laterais, em toda a circunferência da lona. As estacas éramos nós, aqueles que estávamos trabalhando em volta da sua liderança, que agora ficou sem. Então o circo ficou sem a sua sustentação central. E nós tivemos que sustentar toda a lona nas estacas. Obviamente que de maneira muito rápida, ele já começou a nos auxiliar do outro lado também, os amigos espirituais. Então tem todo o envolvimento, mas eu precisava narrar a partida o retorno do Carlos Borges ao mundo espiritual e esse momento em que cada um teve que desdobrar um pouco, dar-se um pouco mais para a continuidade. E nós tivemos a continuidade. A casa cresceu, as necessidades, os espaços, o número de participantes, as áreas funcionando, departamentos funcionando uma a uma. A última a ser criada foi a área da família, mas nós conseguimos criá-la também. Enfim, nós nesses 40 anos estamos mantendo aquilo que era a ideia primeira do nosso líder, Carlos Borges. O Centro Espírita César Franco tem uma característica de formar trabalhadores através dos estudos. Os estudos sistematizados, estudos em grupos, e as atividades nunca pararam. César Franco tem muita história. Então, nesses 40 anos de existência do César Franco, fazendo uma retrospectiva, olhando desde o início até agora, nós tivemos blocos de trabalhadores em fases distintas. E essa turma, uma grande maioria, já voltou ao plano espiritual. Dizer que os que estão ainda aqui e os que já partiram, todos de uma forma muito forte, muito contribuíram. Dizer nomes, a gente poderia ser traído pela memória. Mas dizer que a importância de cada um foi muito grande. A unidade, o interesse pelo centro, pelas suas atividades, para que cada vez mais melhorasse as condições, não mediam esforços. Então, por isso é que os Espíritos dizem: fazer da casa um templo do Cristo. Fazer do nosso lar um templo do Cristo. E peçamos a Jesus que nos ajude, que nos dê força, coragem, fé, resignação, porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. E que Ele nos abençoe.